Olá, muito boa noite, muito bem-vindo ao Imigração e Você com o Dr. Moisés Epsan. Lembrando que você pode participar fazendo uma ligação no telefone 862-235-4114 ou também você pode mandar a sua pergunta via texto para o Facebook do vejatv.com. Boa noite, Dr. Moisés Epsan. Boa noite, Cristina. Então, mais uma semana. Mais uma semana. E o tema de hoje é? Hoje vamos falar sobre os vistos que pode ser feito para as pessoas que querem vir para os Estados Unidos. E é isso que vamos falar sobre hoje. E para começar, eu vou explicar simples, mais ou menos todos os vistos que existem. E o visto começa com as letras de A até U. A é embaixados. Então, a pessoa que trabalha no embaixado brasileiro, português, tem a letra A. B são visas de turistas. B1, visa de turista para negócios. E B2 para visa de turista para lazer, para visitar. E B1 também pode ser usada para missionários. C e D são visas de crewmen, trabalhando no barco, no avião, pessoas que trabalham aí, ou pessoas que estão em trânsito de um país a outro, mas para aqui nos Estados Unidos tem que ficar 1 dia, 2 dias aqui, porque o avião não vai sair por qualquer razão, e aí ele recebe esse visto. Agora, E é um visto de 2 vistos, E1 e E2, é para pessoas que, é para pessoas que querem investir nos Estados Unidos, e E2 é para pessoas que querem fazer traders, para vender coisas aqui ou vender coisas lá. O problema é que visa E só tem 30 países que está incluído, e o Brasil não está incluído nesse grupo. É uma pena, porque o visto E1, que é para investir dinheiro, você não tem que gastar tanto dinheiro para fazer esse visto. Não é como investidor para $1 milhão. Ok, e depois F é visto de estudante. F, what's after F? G é vistos de governo, trabalhando também para um consulado americano assim. What's after G? H. Estou cansado. Tem H1. H1 é visto de trabalho de tempo provisório para pessoas que graduam da universidade. H2 é para vistos pessoas que trabalham para um trabalho que é de curto prazo, como você trabalha num hotel na montanha, que só está aberto 6, 7 meses por ano. Esse é o visto H2B. E H3 é para pessoas que querem entrar aqui para aprender uma coisa. Então, uma companhia manda a pessoa do Brasil para trabalhar para uma outra companhia aqui por um tempo, a H3 para eles aprender uma coisa e voltar para o Brasil. Visto I, que é um visto muito importante, é um visto para jornalistas de mídia, pode ser jornais, televisão, que nós estamos fazendo aqui, é um visto I. E é muito bom esse visto, porque você recebe o visto, você pode ficar aqui a vida inteira, não tem um limite. Eu conheço pessoas que estão aqui já há 30 anos com esse visto. J é um outro tipo de visto, quase como um visto de estudante. As pessoas podem entrar aqui para trabalhar, aprender uma coisa. E tem um visto J que é problemático, porque você tem que, depois que você termina, tem que voltar para o Brasil, o seu país próprio, para 2 anos, e outros não precisam isso. K é para o visto de noivos. L é para Intercompany Transferee. Se você tem uma companhia no estrangeiro e quer abrir um filial aqui, é o visto L1, que você faz com isso, o visto L. M é também um visto de estudante para estudantes técnicos. N é pessoas que trabalham no NATO. Isso é uma coisa do governo. O, que é muito interessante, e isso é um visto que fazemos muito no escritório, é para pessoas extraordinárias, músicos, cantores, esses tipos de pessoas. E também por atletas podemos fazer. P é para que acompanha eles. Então, um cantor tem
um grupo de músicos que acompanha eles. Esse é o P. Q é um visa de como se fala, cultural. Então, pessoas de Bahia vêm aqui para fazer um show e é um viso Q, cultural, para ficar um prazo aqui e mostrar a cultura do Brasil. R é, como falamos antes, viso religioso, para trabalhar aqui como pastor por um tempo. Visa U, é para pessoas que foram envolvidas em um crime e foi machucado num crime e com isso pode receber no fim um green card. V é uma visa que não usamos mais, era uma visa de anos atrás. Então esse é mais ou menos os vistos de não imigrante que vocês podem aplicar, se você qualifica. Nossa, quem ia imaginar que tem esse tanto tipo de visto? Para mim era só 2, 3, e não imaginava que tinha uma infinidade dessa, doutora Epsan. Tem muitos, e de vez em quando nós encontramos quando você está fazendo um caso de casamento, a pessoa casa com um americano e trabalha para o consulado brasileiro, e ele tem um visa A. E o que acontece? Não podemos fazer o caso se o governo brasileiro não assina um documento dando direito à pessoa mudar o visto aqui. Então, cada visto tem as diferentes propriedades. E nós temos que saber todas essas para ser advogado de imigração. Nossa, muita coisa, tá vendo? Por isso que é bom sempre ter um advogado conhecido para esclarecer sempre todas as suas dúvidas, que às vezes a gente pensa que no caminho não tem uma saída. Conversa com o advogado, vai saber explicar tudo direitinho, né, doutora Epsan? Sim. Bom, vamos dar boa noite aqui, todo mundo que está entrando, que está participando. Wycliffe Guedes, tem a Maria Souza, Fabrício Dutra, Ângela Pessoa, Giovânia Rinaldi, muita gente entrando. E vamos começar aqui algumas perguntas. Rosângela Oliveira. Rosângela, você pode, por favor, repetir a sua pergunta, porque eu não estou conseguindo ver aqui, mas escreve novamente que eu leio com certeza aqui para você, tá? Por favor, só envie a pergunta novamente para a gente. Marie G. Silva. Boa noite, Cristina, doutora Epsan. Parabéns pelo maravilhoso programa. Nota 1000. Muito obrigada, Marie. Muito obrigada pelo carinho. Márcio Marques. Músicos aqui na América que exercem a função profissionalmente, tem alguma forma de legalização por algum tipo de visto? 15 anos na América com visto de turista vencido. É uma pena, mas em todos os casos, não é só músicos, mas em todos os casos, se o visto venceu, você não pode mudar para outro visto. A única coisa que você podia fazer é se você casa com uma americana, aí você pode mudar o visto aqui. Mas só por fato que você é músico não vai dar. Se você é músico, você tem que fazer um contrato de trabalho, o processo demora 2 ou 3 anos, mas o problema é que você tem que voltar para o Brasil para receber o green card, porque você está ilegal aqui. Quando você sai do país, o governo não vai deixar você voltar por 10 anos. E não existe um perdão para voltar menos tempo para um caso de contrato de trabalho. Ok. Doutor Moisés, a Nilza de Melo, ela está querendo saber um pouco de informação sobre o visto de noivo. Como que funciona, como que faz para aplicar? Ok. O visto de noivos é muito interessante e eu gosto de fazer esses casos porque as pessoas sempre estão felizes quando estão aprovados. Mas que nós temos que provar que durante os últimos 2 anos que as pessoas encontraram um ao outro. Então, se é um americano que casar com uma brasileira, tem que provar que ele foi para o Brasil uma vez durante os últimos 2 anos, primeira coisa. Segundo, tem que mostrar comunicação, que eles estão comunicando todo o tempo. Agora, esses dias é um pouco problemático porque a gente usa o FaceTime, essas coisas que não tem prova que você falou com essa pessoa. E se você manda um e-mail, também não é bom, porque eles não acreditam em e-mails. Então, o que tem que ser feito, você vai ter que chamar o noivo. E você pode usar uma dessas companhias como o Vantage,
que não cobra tanto. E aí você pode ligar 2 ou 3 vezes por semana, falar um pouquinho. E quando é tempo para aplicar para o visto de noivo, nós podemos mandar um pacote grande com provas. Você chamou toda semana para os últimos 6 meses. Está falando um com o outro. Sim. Então, nós temos que provar comunicação. Pode ser, se você manda dinheiro para sua noiva para ajudar ela, você guarda esses documentos. Se você manda uma carta para o aniversário, cumpleaños das pessoas, aí no outro lado eles têm que guardar o envelope que mostra que chegou de você e foi carimbado no Brasil. São provas relativamente simples, né, É doutora muito Psan? simples, mas você tem todas essas provas. Agora, demora esses dias, mais ou menos 6 meses para conseguir o visto. Depois que é aprovado, a pessoa tem que entrar nos Estados Unidos e tem 90 dias para casar. Você tem que casar dentro desses 90 dias, senão vai ter grandes problemas no futuro. Agora, você tem que casar durante 90 dias, mas não precisa aplicar para a imigração por Green Card. Desse tempo, você pode aplicar anos depois. Mas depois que você casa, você pode dar entrada no processo aqui para receber o Green Card e demorava 6 meses mais. Eu vou falar que o grande problema esses dias é que quando a pessoa quer trazer um noivo ou noiva no Brasil e essa pessoa que está no Brasil agora viveu ilegal nos Estados Unidos. Então, se a pessoa estava aqui mais de 1 ano ou mais de 6 meses ilegal, essa pessoa vai precisar um perdão. Como nós falamos as outras vezes, 601. Então, o que acontece? A pessoa vai no consulado americano para entrevista de visto de noivo. Eles vão falar que tudo está aprovado, mas precisamos de um perdão agora. E aí, se você, seu advogado, vai ter que preparar o perdão e mandar o perdão aqui nos Estados Unidos para receber uma aprovação. E quando está aprovado, eles vão notificar o consulado americano no Brasil ou Portugal, e aí eles vão chamar o noivo ou noiva para o consulado para receber os documentos para poder entrar nos Estados Unidos. Doutora Psan, e o que acontece se, por exemplo, a pessoa chega aqui com o visto de noivo, mas nesses 3 meses a pessoa percebe que não é aquilo que ela quer e que ela não quer casar com a pessoa? Eu estava falando antes, é um problema. Porque o que acontece? Você entra com visto de turista, vamos falar não noivo, de turista, você entra tudo direitinho e você fica 5 anos, 6 anos ilegal e casa com um americano. Agora você faz o processo aqui, em 6 meses você tem o Green Card. Não tem problemas. Agora, outra pessoa entra com visto de noivo e tinha 90 dias para casar, mas nunca casou. Agora, 5 anos depois, encontra um americano e casam e quer dar entrada no processo. Sabe o que vai acontecer? Não. Não pode receber o Green Card dentro dos Estados Unidos se você entrou com visto de noivo e não casou. Lembra, antes eu falei, você tem que casar. Não tem que dar entrada no processo, mas você tem que casar. Se você não casa, é como você entrou ilegal por a fronteira. Você tem que fazer aquele mesmo processo para fazer um processo para voltar para o Brasil e pedir um perdão para poder voltar por facto que você estava ilegal aqui. Então complica. Portanto, tem que tomar cuidado. Quem entrar aqui com o visto de noivo, se viu que não deu certo, volta para o Brasil e depois entra novamente com o visto normal de turismo, que seja, né, doutora? Seria melhor, sim. Ok. Vamos ver aqui mais algumas perguntas enviadas. A Mariane Neves elogiando, muito bom esse momento. Obrigada, Mariane, por estar assistindo. Obrigada pela sua audiência. Nilza Mello, boa noite. A Meire dando boa noite. A Rosângela ainda não mandou, estou esperando a pergunta aqui da Rosângela. Mariane Neves, minha pergunta é, depois de 1 ano tirando o Tax ID e pagando as taxas, depois terei problemas para regularizar meus documentos? Não, se você está pagando seus impostos, isso é a lei, você tem que pagar seus impostos. E você está usando o Tax ID porque você não tem direito de um seguro social. Então isso nunca vai dar problema para você, só vai ajudar você. Ok.
A pergunta agora da Mariane Neves. Minha pergunta desculpa, esse foi o que a gente acabou de ler. Aqui a pergunta do Júnior Sabadini. Boa noite. O F2 pode trabalhar nos Estados Unidos? O F2 é esposo ou esposa do F1, que é um visto de estudante, e agora não pode trabalhar com o F2. E o F1 também não pode trabalhar no início. O F1 tem que esperar mínimo 2 semestres, 9 meses, para poder aplicar por permissão de trabalho. E você pode trabalhar por 20 horas por semana, mas tem que mostrar que é um hardship, uma dificuldade que aconteceu depois que você entrou aqui. Agora, para trabalhar na escola, isso não é problema. Se você quer trabalhar fora da escola, em qualquer outro trabalho, você precisa esperar 9 meses antes que você dê entrada num processo para permissão de trabalho. Tem algum tipo de visto que é mais difícil de se conseguir, doutora Psan? Ou depende do caso mesmo? Os vistos todos não são difíceis se você tem os requisitos. Mas, claro, tem uns que é mais difícil que o outro. O visto permanente através de investimento nos Estados Unidos, que você tem que gastar $1 milhão, isso é muito difícil, que você tem que provar que o dinheiro chegou fora do país e que você está fazendo. Você tem que dar um plano, mostrar que dentro dos próximos 2 anos você vai ter mínimo 10 pessoas legais trabalhando para a firma. Então esse é um pouco mais complicado de um visto de jornalista, porque às vezes jornalista, você só tem que estar registrado como jornalista. Uma carta de um jornal ou um rádio, televisão, falando que você vai para os Estados Unidos para continuar trabalhando para eles e eles vão pagar seu salário. Eles aprovam esses casos muito fácil. A pessoa entra aqui e pode ficar aqui, como eu falei, a vida inteira. Só que não pode trabalhar aqui, tem que receber dinheiro fora do país, entrando para os Estados Unidos. Ok. Nós temos agora uma participação, alguém que deixou um voicemail. Vamos escutar. Olá, meu nome é Ana. Eu estou aqui nos Estados Unidos, vai fazer 7 anos. Eu entrei com visto de noiva e eu não casei com americano. E fiquei legal. E depois de 2 anos eu casei. Casei com americano, fui para entrevista do Green Card e eles não me deram. E aí meu esposo entrou com hardship por mim. Então eu gostaria de saber quando que demora e se tem a chance de conseguir o perdão que eles vão pedir, se eles podem me informar como que é. Sim. Obrigada. Eu acho que ela disse que entrou com hardship, alguma coisa assim. Hardship. Agora. Então, sabe o que é? Como nós estávamos falando antes sobre o visto de noivo, você tem que casar durante 90 dias, senão tem problema, e não pode adjust status, você não pode receber o green card aqui e ter que fazer um processo como uma pessoa entrou ilegal. Mas não é problema, você vai ganhar o caso se o advogado que está fazendo o perdão para você conhece o processo, porque tem que provar que seu esposo americano vai sofrer extremamente. E não é que ele escreve uma carta falando que ele ama a esposa, não quer viver sem ela, porque isso é uma dificuldade comum, não é uma dificuldade extrema. Então, se ele não está doente com uma enfermidade, normalmente as pessoas têm problema psicológico, deprimido, preocupado, e aí pode ajudar esses casos se vai para um psicólogo e o psicólogo faz uma pesquisa e escreve a carta para a imigração explicando o problema que o americano tem. Ok, perfeito. Parece que nós temos mais uma mensagem que foi enviada via voicemail. Vamos escutar. Boa noite, doutor Moisés Apsan. Aqui é o Paulo Andrade de Newark. A minha pergunta é a seguinte. O meu pai é cidadão americano e eu sou maior de idade, e se ele aplicar para mim, eu posso receber o Green Card? E em quanto tempo eu recebo o Green Card ele aplicando para mim? Não sou casado, não tenho filho, sou solteiro. Então a pergunta é essa, se meu pai pode aplicar para mim, se eu recebo o Green Card, quanto tempo leva? Muito obrigado, boa noite. Esse caso é assim,
o pai pode aplicar para você como primeira preferência. Esses casos estão demorando 5 ou 6 anos. Agora, por razão que você está ilegal aqui, você não pode receber o green card dentro dos Estados Unidos. No final, você tem que voltar para o Brasil para a entrevista. Mas se a lei continua como está hoje, você vai poder aplicar para o perdão dentro dos Estados Unidos. Tem que mostrar que seu pai vai sofrer se você não está aqui. Isso, normalmente, se ele é velho, você pode provar que ele precisa de ajuda do filho dele para muitas coisas. E aí você recebe a aprovação do perdão e você vai para o Brasil e fica lá 3 semanas e volta. Então, o processo vai demorar 5 ou 6 anos até chegar no final. Boa sorte. Mas se você casa, mais rápido. se casa com o americano, claro, é mais rápido. Mas se você casa para incluir sua esposa, o processo demora de 10 até 13 anos. Então, cuidado com isso. Eu já ia falar que o casamento é a solução para tudo, aí a doutora precisa me parar no se meio. casa com um americano, é a casa solução. Com um americano, sim. Pensa bem, viu, Paulo, antes de casar, então. Bom, vamos continuar aqui a nossa pergunta. Vamos aqui à pergunta da Meire Carrigan. Minha irmã deu entrada no visto U há 1 ano. Visto U? U. Há 1 ano, em 2016, e ela me disse que ainda estão analisando os casos de 2014. Demora muito tempo? Ela tem alguma proteção enquanto aguarda? Ela pode viajar dentro dos Estados Unidos? Primeira coisa, é verdade que está demorando muito tempo. Eu tenho casos agora que eu não acredito quanto tempo está demorando. Anos atrás, tudo demorava menos de 1 ano. Mas agora pode demorar 2 ou 3 anos. E só para conseguir a permissão de trabalho no visto, você pode demorar 1 ano ou mais. Mas, e qual foi a segunda parte da pergunta? Enquanto ele está sendo aprovado, você ela tem pode proteção. ter alguma proteção? Ok. Não tem uma proteção automática, mas é bem claro que a imigração não vai começar uma deportação contra uma pessoa que registrou o caso, ok? Então, se o caso está registrado, você tem uma proteção. Não é uma proteção que está escrito, se você dá entrada no Visa U, você não pode ser deportado. É só que a imigração não vai mexer com esse caso, se tem um caso já dentro da imigração para Visa U. Então, não preocupa. Ok. Vamos aqui a mais uma pergunta agora da Fifi Fortes. Como obter a residência tendo um visto G4? O visto G4, eu não lembro o número 4 que mas normalmente o visto G é os direitos que é mesmo como todos os outros casos, mas existe uma coisa específica para pessoas que têm o visto por mais de 15 anos. Eu lembro isso, mas eu não estou seguro, não estava preparado para essa pergunta, mas eu posso fazer a pesquisa e na próxima semana explicar um pouco mais sobre o G4. Ok. Nós temos agora uma participação por telefone. Alô, boa noite. Boa noite. Meu nome é Vivian e eu queria saber se o Dr. Moisés já ouviu alguma coisa sobre essa nova administração do Trump, se ele tem algum projeto para as pessoas que estão aqui há bastante tempo, ou se não há esperança nessa administração. Senhora, primeira coisa, nada ainda foi falado sobre esse assunto, mas a opinião de muitos advogados é que esse presidente Donald Trump não é um republicano, ele é um businessman e que ele vai fazer tudo que é melhor para ele mesmo. E ele não vai querer ser presidente só para 4 anos, ele quer ser presidente para 8 anos. Isso que todos os presidentes querem. Mas ele sabe também que ele perdeu o voto popular na eleição. E a razão foi porque os imigrantes não votaram para ele, específico os hispanos. Então, a opinião de muitas pessoas, e também eu estou incluído nisso, que em 1 ou 2 anos, depois que ele resolve os problemas que ele tem agora,
ele vai querer aprovar um tipo de reforma para ele poder, no fim, falar os demócratas não podiam fazer mais. Eu, Donald Trump, ajudei todos os imigrantes. Tá vendo? E no fim, se ele faz isso, todos os hispanos vão votar para ele. E isso eu sei que vai acontecer se ele faz uma coisa. Então, eu não desesperava agora, eu tenho muito fé que tudo vai resolver um pouco mais no futuro. Fica tranquilo, não preocupa. E, de qualquer jeito, você está aqui quantos anos já? Você falou 10 anos? 8. 8 anos. E tem crianças nascidas aqui? Tenho, mas é um bebê. Okay. É um bebezinho. Então, eu não... Já procurei informações sobre aquela coisa do hardship, a lei dos 10 anos, mas não enquadro. Você não enquadra agora, mas para você saber que a vida vai tão rápido, 2 anos é assim. Então, continua a sua vida e antes que as suas crianças sejam um pouco mais velhas, eu estou seguro que vai ter uma mudança na lei e você vai encaixar nessa lei. Porque em todas as outras reformas que nós temos aqui nos Estados Unidos, as pessoas que estavam incluídas são pessoas que estavam aqui 5 anos ou mais. Então, você entende? Então, todo mundo que está aqui 5 anos ou mais, no dia que eles aprovam a reforma, vai estar incluído. E você vai estar incluído. Ai, que bom. Okay? Muito obrigada. Vou continuar com fé. Obrigada. De nada. Obrigada Boa pela noite. participação. Boa noite. Bom, vamos continuar aqui as perguntas que foram enviadas via texto. O senhor acabou de falar, explicando para ela, acho que é mais ou menos a mesma pergunta do Valdivino Neto. Boa noite, tenho 12 anos morando aqui, vim pelo México, tem alguma lei que me ampara? É mais ou menos o mesmo caso dela. É o mesmo caso, que o senhor não tem uma lei hoje, Uhum. mas se você não fica nervoso, não faz nada ilegal, no fim você vai resolver seu caso. Isso sempre acontece. Está demorando muitos anos, mas eu creio uma coisa vai acontecer em pouco tempo. Mais uma pergunta aqui enviada via texto para o Facebook do Vejo TV. Mark Mendes. Boa noite. Parabéns pelo programa. Muito obrigada, Mark. O visto H2B de trabalho temporário na montanha pode ser solicitado nos Estados Unidos trocando o de turista F ou J para o H2B? Ou tem que estar no Brasil? Quanto tempo demora? Pode solicitar em qualquer época do ano? A resposta é sim. Você pode aplicar aqui se você está dentro do prazo legal do outro visto. E o visto H2B é um visto que é só bom para uns meses do ano. Tem que ser menos de um ano. Então, você trabalhando no lodge de esquiar, pode ser que ele só abre 7, 8 meses por ano. E só tem que dar entrada durante esse processo. Tem que aplicar meses antes para poder estar encaixado nesse visto. Mas sim, a resposta é sim, você pode fazer isso aqui. Só complementando a pergunta dele aqui, doutora Pissan, que ele continuou escrevendo antes da gente chamar os comerciais, ele perguntou, é somente para trabalho braçal ou um engenheiro ou analista de sistemas pode solicitar o H2B? Qualquer pessoa pode solicitar H2B, mas o H2B não é tão bom como H1B, porque H2B é só por um prazo e você tem que depois sair do país. E esse prazo tem que ser menos de um ano. H1B é válido para 3 anos, renova para mais 3 anos, depois pode aplicar para o Green Card. Então, claro, H1B é melhor, mas como eu estava falando antes, o H1B é um problema esses dias, porque não tem visto suficiente para todo mundo. Ok, nós vamos a uma pequena pausa, nós vamos chamar os comerciais, mas não saia daí. E lembrando que você pode participar mandando a sua pergunta via texto para o Facebook do vejatv.com ou também fazendo uma chamada para o número 862-235-4114, que o Dr. Pissan vai responder aqui ao vivo a sua pergunta. Nós voltamos em alguns instantes.
está pensando em viajar? Então confira os melhores preços para a sua viagem dos Estados Unidos ao Brasil e toda a América. Visite a World Trade Travel. Aqui realizamos sonhos. 1-800-654-1386. World Trade Travel. Todas as terças-feiras nós temos um encontro marcado com Quebrando a Notícia. Aqui, esse noticiário você participa. Aqui você tem vez e você tem voz. Quebrando a Notícia com Amadeu Maia, direto da Veja TV. Quem vai mudar precisa de quem cuide bem do que se tem. Nesse momento tão importante, a Portugália é seus. Cuida bem do que é seu. A Portugália é mais que confiança. A Portugália é certeza. Sua mudança vai chegar bem, vai mudar pro Brasil. Vai de Portugália é seu. A Portugália é mais que confiança. Portugália é certeza. Vai mudar pro Brasil. Vai de Portugália Sales. E lá vou eu voltar com vocês, né? Porque já que eu estou com mandar um replay maravilhoso. No dia 27, no Delícias de Minas, lá em Nova Jersey, mesmo horário. Quando eu não puder pisar mais na avenida. Estamos de volta, obrigada pela sua participação, obrigada pela audiência. Estamos de volta agora com a versão em português do programa Imigração e Você, que é a melhor parte do programa, que é a parte em português. Vamos aqui agora a algumas participações que foram enviadas via texto para o Facebook do Veja TV. A pergunta aqui da Mariane Neves. Estou analisando meus documentos para tirar a cidadania da Europa. Sendo assim, após tirar minha cidadania portuguesa, poderei permanecer e sair da América, mesmo estando ilegal com o meu outro passaporte, o brasileiro? Olha, a imigração, eles são expertos. Não importa se você entra um dia com um passaporte brasileiro e depois de Inglaterra ou de Itália, eles vão saber. E, claro, se você sai do país, a probabilidade de você volta com passaporte de Europa, você não vai poder entrar, porque eles vão saber quando você saiu. Todas as saídas esses dias é registrado. E ele tem seu nome, data de nascimento e tudo. E eu não sei como eles fazem isso, mas a probabilidade é 90% que eles vão descobrir que você estava aqui antes. E de qualquer jeito, o visto de Europa, você só pode ficar 90 dias. Se você ficar aqui 91 dias
e sai do país e tenta para voltar, eles não vão deixar você entrar, porque eles estão muito duros com isso. Mais uma pergunta aqui agora da Eliane Winter. Minha prima tem o Work Permit. Ela deve se preocupar com toda essa situação? É difícil para dar uma resposta, porque eu não entendo a pergunta. Ela tem o Work Permit, mas o Work Permit você pode ter por muitas diferentes razões. Então, claro, os problemas que nós temos aqui podem afetar uma pessoa que tem Work Permit. Mas quem sabe, se ela está dentro de um processo e dentro desse processo, recebendo permissão de trabalho, durante esse caminho desse processo, não tem nada para preocupar. Se você não ganha o processo, claro, você pode ter problemas. Ok. Vamos aqui à pergunta da Rosângela Oliveira, que escreveu novamente. Vamos ler a pergunta. O Dr. Absan falou que brasileiros não têm direito a aplicar para o Green Card através de pequenos investimentos. Pode explicar um pouquinho melhor sobre isso? Eu estava falando do programa Treaty Investors. É um visto letra E. E esse está incluindo 30 países. E o Brasil não é parte desse grupo. Eu penso que a Argentina está incluído outros países latino-americanos, mas não muitos. Então, sim, se você é do Brasil e você quer aplicar para investir dinheiro aqui através do Visa E, você não vai poder fazer. E a razão que as pessoas gostam de usar o Visa E é que não tem uma quantidade de dinheiro que você tem que gastar. E não tem que ser muito, só tem que provar que está investindo suficiente dinheiro para o negócio trabalhar, funcionar, e vai ter dinheiro suficiente para cobrar os gastos de você e sua família. Mas o Brasil não está incluído nisso. Uhum. Ok, vamos aqui agora a pergunta da Ali Carvalho. Estou na... Um minuto, mas Portugal está incluído. Okay. Vamos aqui, a pergunta da Ali Carvalho. Estou na universidade para enfermagem. Gostaria de saber se aplicação através do trabalho de enfermagem eu preciso ser enfermeira registrada ou enfermeira licenciada. Tenho DACA no momento, 17 anos aqui nos Estados Unidos. Well, para ser enfermeira você tem que ser registrada como enfermeira. Registered nurse, esse é o jeito. Mas, claro, se você tem DACA e você está legal aqui, você pode fazer com outro tipo de enfermeiro. O processo é mais complicado e demora mais tempo, mas, por exemplo, que você tem DACA, você está legal aqui, você pode fazer qualquer jeito que você quer. Ok. O Valdivino Neto está pedindo para eu ler a pergunta. Valdivino, eu não estou vendo a sua pergunta. Você pode, por favor, escrever novamente, que com muito gosto eu leio aqui para o Dr. Absan, tá bom? A pergunta agora do Miguel Câmara. Sendo português e está vencido o visto, o que podemos fazer? Muito pouco. Se a pessoa é portuguesa, entrou com visto de... não é um visto, entrou através de o programa Visa Waiver, passa o prazo, a única coisa que pode ser se a pessoa casa com um americano, ou é um filho de um americano, ou é mãe ou pai de um americano que tem mais de 21 anos de idade. Essas pessoas ainda podem receber o Green Card dentro dos Estados Unidos fazendo o processo, mas mais do que isso não. E pessoas que entrou de Portugal com Visa Waiver não têm direito de apresentar em frente de juiz para aplicar para a lei de 10 anos. Então é um pouco complicado pessoas de Portugal. Fácil para entrar, mas também é fácil para eles mandar você fora do país. Tem essas diferenças entre Portugal e Brasil, né, doutora Absan? O português tem uma coisa muito boa, esse Visa esse programa de entrar sem visto. E essa é a razão que os portugueses entram e saem tão fácil. Okay. Mas eles têm que tomar muito cuidado. Se fica um dia ilegal aqui, vai ter problema quando volta. Brasileiros têm muitos problemas para entrar aqui e se conseguem um visto e depois que eles entram
e ele fica aqui muito tempo, tem crianças aqui, eles têm muito mais direitos do que uma pessoa de Portugal. Ok. A pergunta agora da Natália Henrique Lucas Paixão. Boa noite, Dr. Moisés. Tenho um casal de amigos. O homem tem 10 anos e a mulher tem 6. Imagino que é que eles estão aqui. Ele casou com 10 anos de idade? Você imagina. 10 anos que estão aqui. Ok, melhor, melhor. Vamos esclarecer aqui. Eles têm um filho de 3 anos, nascido nos Estados Unidos, que possui múltiplas alergias alimentares. Faz uso de medicação que no Brasil ainda está em pesquisa e para comprar custa em torno de R$3.000. Teria algum jeito de se legalizarem pelo filho? Não tem um jeito específico para fazer isso. Normalmente você tem que estar dentro de deportação para poder aplicar para a lei de 10 anos, e aí você pode usar a sua criança e os problemas que a criança tem. Mas um está aqui 10 anos e o outro está aqui só 6 anos. Então, claro, é melhor se os dois estão aqui 10 anos ou mais. E não tem jeito muito fácil para aplicar para a lei de 10 anos. Normalmente o que as pessoas estão fazendo agora é aplicar para asilo político primeiro. E depois, quando eles perdem o caso de asilo político, quando está em frente do juiz, muda o processo para a lei de 10 anos. Mas nesse caso que eu não estou seguro se essa alergia é suficiente para ganhar o caso de uma criança pequena. Tem que fazer uma pesquisa com isso. Ok. Vamos aqui agora a pergunta da Divina Barbosa. Olá, minha pergunta é, se uma pessoa que foi deportada por eles terem descoberto na entrada que essa pessoa trabalhou ilegalmente nos Estados Unidos por vários anos, precisa advogado para pedir perdão após os 10 anos no Brasil, ou se pode ir direto no consulado a solicitar um visto? É preciso informar nos formulários que foi deportado, ou depois de 10 anos não fica registro da pessoa no consulado? Primeira coisa, sempre está registrado. E você nunca pode mentir para o consulado sobre uma coisa assim, porque eles vão saber. Então, sim, a resposta é que você passou os 10 anos, você não precisa um perdão para voltar. Mas a verdade é, se você vai entrar para receber o green card através de um casamento ou contrato de trabalho, você não vai ter problemas depois de 10 anos. Mas se você quer entrar com visto de turista, aí é um problema, porque eles vão ver que você ficou ilegal outra vez, trabalhou ilegal. A probabilidade não vai acreditar você e não vai deixar você entrar com visto de turista. Agora, a Silvia Helena Reis está pedindo aqui, gostaria de obter resposta, por favor. Silvia, eu não estou vendo a sua pergunta, você pode repetir, por favor, que eu leio aqui certamente, tá? Muito obrigada. O Valdivino Neto, tenho 12 anos aqui, nunca tive problemas, mas vim pelo México. Tem alguma chance de legalizar? Chance você tem, claro, se você não cometeu um crime, você tem uma chance. Mas se você não casa com uma americana ou um residente legal, você vai ter que esperar por uma mudança da lei, que a probabilidade vai acontecer nos próximos anos. Mas se você não tem uma relação aqui, pode ser uma esposa, mãe ou pai que está legal aqui, não tem oportunidade para você receber o green card. Então você vai ter que esperar até que tenha uma mudança da lei. Ok. Vamos aqui a mais uma perguntinha antes da gente encerrar. Boa noite, Dr. Moisés. Peguei penalidade de 10 anos. Falta 1 ano para terminar. O filho pode aplicar o green card? 100%. Então, eu creio que essa pessoa está no Brasil agora. Sim. Uhum. O filho tem que alcançar 21 anos de idade para aplicar para ela. E se ainda falta 1 ano, ele pode aplicar agora, porque o processo vai demorar mais ou menos 1 ano. Então, ele pode dar entrada agora, conseguir a primeira aprovação em mais ou menos 6 meses, e depois, quando eles marcam a entrevista, você toma cuidado para a entrevista ser mais de 10 anos. Se eles marcam a entrevista, vamos falar 1 ou 2 meses antes de 10 anos, você tem que pedir para ele adiar a data para uma outra data
que passa os 10 anos. Ok. Bom, a gente está com o nosso tempo encerrado, mas eu vou fazer a última pergunta aqui, que é uma pergunta tão diferente que eu fiquei curiosa em saber, doutora Psan. Estou ilegal com visto de turista por 11 anos. Ganhei na loteria. Isso me ajuda em alguma forma de legalização? Eu creio que Ficou essa pessoa... milionária. A loteria... Você está falando, a loteria de dinheiro? Dinheiro, ganhou dinheiro. Você está com muito dinheiro, você pode ir para lugar nenhum, não precisa nem viver aqui nos Estados Unidos. Mas aqui com a lei que existe hoje, se você está ilegal aqui, nem se você ganhou a loteria e você quer fazer um investimento, você não tem direito de receber o green card dentro dos Estados Unidos. Você tem que sair do país. Quando você sai do país, não pode voltar para 10 anos se você não tem uma esposa que é cidadão americano residente legal, ou uma mãe ou pai que é cidadão americano residente legal. Se você não tem um dessas pessoas que pode te ajudar, não importa que você ganhe esse dinheiro. Você entende? Então é um problema. Você pode esperar até que tenha uma mudança da lei ou voltar do Brasil com tanto dinheiro, mas não seria bom. Você pode viver muito bom. Olha, se está com tanto dinheiro, é bom. Acho que já está na hora de viajar, conhecer outros mundos. Quem sabe não é uma boa ideia. Você quer a melhor coisa. Infelizmente, nós chegamos ao final do nosso programa. Se nós não respondemos, se nós não esclarecemos a sua dúvida, não se preocupe que na próxima semana nós estaremos de volta e você pode continuar participando. Se você quiser também, você pode ligar para o telefone 862-235-4114 e pode deixar também um voicemail, que na primeira oportunidade nós também passamos os voicemails aqui no programa. Muito obrigada pela sua audiência e voltamos na próxima quarta-feira. Obrigada, doutora Psan. Obrigado, Cristina. Até a próxima semana. Nos vemos na próxima semana. Boa noite. Boa noite.